O vento de outubro soprava frio pelas ruas enevoadas de Londres, carregando o cheiro de terra molhada e o murmúrio distante de uma cidade que nunca dorme. Para muitos, aquela seria apenas mais uma noite comum, mas para Sherlock Holmes, cada silêncio guardava um segredo, cada sombra escondia um enigma. Aquela noite, em particular, trazia algo diferente, um chamado sombrio que vinha da mansão Blackwood. Você já parou para pensar como um crime perfeito pode ser descoberto? Como um assassinato sem marcas, sem testemunhas e sem evidências pode, ainda assim, ser desvendado? A resposta está na observação, nos detalhes que escapam aos olhos comuns. E ninguém sabia disso melhor do que Sherlock Holmes. Holmes e Dr. Watson avançavam pela longa estrada de cascalho que levava à imponente propriedade Blackwood. A casa, de pedra cinzenta e janelas escuras, erguia-se como um guardião de segredos. O silêncio ali não era comum, era pesado, sufocante, como se as próprias paredes soubessem que algo terrível havia acontecido. Watson, embora habituado às investigações de seu amigo, sentia um frio que não vinha apenas do clima. Algo estava errado. Talvez fosse a carta desesperada da Sra. Blackwood, talvez fosse a maneira como Holmes, geralmente calmo e metódico, apertava o passo em direção à entrada. Um homem não morre dessa maneira sem deixar vestígios, Watson, murmurou Holmes, os olhos afiados percorrendo a fachada da mansão. E nós estamos aqui para encontrá-los. A porta se abriu antes mesmo que pudessem bater. Um mordomo de expressão tensa os recebeu com um olhar ansioso. Dr. Watson, Sr. Holmes, disse, a voz quase um sussurro. A Sra. Blackwood os aguarda no salão. A casa os envolveu em um ar pesado de madeira e velas apagadas. Holmes não precisou de mais do que alguns segundos para perceber. Algo terrível havia acontecido ali. E pior, algo ainda permanecia escondido nas sombras. O silêncio dentro da mansão Blackwood era inquietante, como se cada parede carregasse a lembrança de algo sombrio. Holmes e Watson seguiram o mordomo pelos corredores largos, onde quadros de ancestrais observavam com olhares pintados de séculos passados. O clima era pesado, não apenas pela tragédia recente, mas pelo peso da história daquela casa. Lady Evelyn Blackwood os aguardava na sala de estar, sentada em uma poltrona de veludo escuro. Sua postura era rígida, o rosto pálido e as mãos trêmulas descansavam sobre o colo. A tragédia que a envolvia não era apenas a perda do marido. Havia algo mais profundo, algo que a fazia hesitar. Sr. Holmes, Dr. Watson. Sua voz soou baixa, mas carregada de um pesar contido. Meu marido, ele se foi de uma maneira terrível, mas não acredito que tenha sido natural. Holmes inclinou-se ligeiramente, os olhos atentos a cada detalhe da expressão dela. Lady Blackwood, receio que a verdade raramente seja tão simples quanto desejamos, disse ele, sua voz pausada. Conte-nos exatamente o que aconteceu. Ela respirou fundo antes de falar. Meu marido, Lord Blackwood, sempre foi um homem de saúde invejável. Aos 52 anos, mantinha uma rotina impecável, refeições à mesma hora todos os dias, caminhadas matinais e consultas regulares com nosso médico de família, Dr. Pratt. Ontem à noite ele estava sentado à mesa de jantar, como de costume, quando de repente paralisou-se. Seus olhos ficaram vidrados, seu corpo rígido, e então ele desabou. Quando me aproximei, ela engoliu em seco, os olhos marejados. Ele já não respirava. Watson trocou um olhar rápido com Holmes. Sintomas como aqueles não eram comuns em mortes naturais. E o que foi feito a seguir? Perguntou Watson, tomando notas em seu pequeno caderno. Chamamos o Dr. Pratt imediatamente, respondeu ela. Ele examinou meu marido e, embora tenha declarado morte natural, eu senti algo errado. Eu o conhecia bem. Algo o matou. Algo que não foi apenas uma falha no coração. Holmes levantou-se e caminhou até a lareira, onde um cálice de vinho
repousava intocado sobre a mesa lateral. Seus dedos passaram levemente sobre a borda do copo e então, como se sua mente tivesse se iluminado, ele se virou para Evelyn. Lady Blackwood, seu marido bebia vinho regularmente? Ela hesitou antes de responder. Sim, mas apenas uma taça durante o jantar. Ele dizia que ajudava na digestão. Holmes pegou o cálice e levou-o ao nariz, inspirando profundamente. Então, olhou para Watson. Há um leve resquício de amêndoas amargas, Watson, e você sabe o que isso significa. Watson arregalou os olhos, entendendo a implicação. Veneno. Holmes assentiu. Cianeto, para ser mais exato. Um dos venenos mais letais conhecidos pela ciência. E o mais interessante é que ele pode ser administrado de forma sutil, sem que a vítima perceba. Uma dose bem aplicada pode matar em questão de minutos, sem sinais evidentes de luta ou sofrimento prolongado. Lady Blackwood cobriu a boca com as mãos, aterrorizada. Mas como isso aconteceu? Quem faria uma coisa dessas? Holmes girou o cálice em sua mão, observando o líquido restante à luz do abajur. Essa é a questão que devemos responder. Mas uma coisa, já sabemos com certeza, Lord Blackwood não morreu por causas naturais. Ele foi assassinado. A sala mergulhou em silêncio absoluto. O tic-tac de um relógio de parede era o único som preenchendo o espaço, como se marcasse o início de uma corrida contra o tempo. Holmes pousou o cálice e cruzou os braços, olhando diretamente para Lady Blackwood. Precisamos saber quem teve acesso ao vinho naquela noite. Quem serviu o jantar? Ela franziu a testa, tentando lembrar. Apenas nosso mordomo, Sr. Hughes. Mas havia um convidado, um homem de negócios que meu marido estava encontrando. Ele chegou antes do jantar e saiu logo depois. Holmes estreitou os olhos. E esse homem tinha alguma relação anterior com Lord Blackwood? Lady Evelyn hesitou. Não sei muito sobre ele. Só sei que se chamava Reginald Fordham. Meu marido sempre foi discreto com seus negócios. Eu nunca o vi antes daquela noite. Holmes pegou sua bengala e caminhou até a janela, onde a névoa de Londres começava a se espalhar pelo jardim escuro da propriedade. Então temos 3 suspeitos principais, Watson. O Dr. Pratt, o mordomo Hughes e o misterioso Reginald Fordham. Watson suspirou, fechando seu caderno. E 3 possíveis motivações. Holmes virou-se, um brilho intrigado nos olhos. E, eu suspeito, uma trama muito mais complexa do que uma simples vingança. A noite avançava e a verdade começava a emergir das sombras. O silêncio dentro da mansão Blackwood parecia mais denso à medida que Holmes e Watson aprofundavam-se na investigação. Cada detalhe lhe importava, cada expressão revelava mais do que as palavras. A dúvida já estava lançada. Quem teria envenenado Lord Blackwood? Holmes cruzou a sala lentamente, os olhos atentos como um caçador observando sua presa. Ele pegou a taça de vinho novamente, girando-a entre os dedos e lançou um olhar afiado para Lady Evelyn. Lady Blackwood, esse vinho era exclusivo do seu marido ou compartilhado por todos durante o jantar? Ela hesitou, franzindo a testa em concentração. Apenas meu marido. Ele costumava ter uma garrafa especial para si, um vinho importado que apreciava em ocasiões importantes. Holmes trocou um olhar rápido com Watson. E quem serviu essa taça? Nosso mordomo, Sr. Hughes, respondeu ela. Mas ele faz isso todas as noites. Sempre foi um ritual de Lord Blackwood. Holmes inclinou-se levemente para a frente, fixando Lady Evelyn com um olhar penetrante. E o Sr. Fordham? Ele tomou algo naquela noite? Ela balançou a cabeça. Apenas água. Ele recusou o vinho quando foi oferecido. Holmes sorriu de leve, mas não era um sorriso de humor. Era um sorriso de quem acabara de ver uma peça do quebra-cabeça encaixar-se no lugar. Interessante. Muito interessante. Watson, que acompanhava tudo atentamente, franziu o senho. Holmes, isso sugere que o veneno foi colocado antes do jantar. Se Fordham soubesse do envenenamento, ele evitaria a bebida. Holmes concordou. Exato, Watson.
O assassino tinha acesso prévio ao vinho, não apenas à taça. Isso nos leva a dois suspeitos principais: alguém dentro da casa ou alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo naquela noite. O nome de Dr. Pratt veio à mente dos dois ao mesmo tempo. Holmes voltou-se para Lady Evelyn. Quando o médico chegou para examinar seu marido, ele apresentou alguma explicação plausível para a morte? Ela respirou fundo. Ele disse que foi uma falha cardíaca repentina, mas meu marido nunca teve problemas no coração. Holmes caminhou até a mesa, pegando um guardanapo de linho e pressionando-o contra o interior da taça de vinho. Observou o tecido absorver os resíduos e depois o ergueu contra a luz do lampião. Um brilho tênue, quase imperceptível, revelou-se na superfície do pano. Watson, já viu um veneno tão delicadamente administrado? O cianeto pode ser cruel, mas sua aplicação pode ser sutil o suficiente para enganar até mesmo um médico inexperiente. Watson fechou os olhos por um momento, refletindo. Ou um médico que sabia exatamente o que estava fazendo. Holmes sorriu levemente. Precisamente. A névoa do lado de fora adensava-se. O mistério, por outro lado, começava a se dissipar. A escuridão que envolvia a mansão Blackwood parecia ganhar peso conforme Holmes e Watson se aprofundavam na investigação. As respostas estavam surgindo, mas cada nova descoberta trazia consigo mais perguntas. O enigma da morte de Lord Blackwood não era apenas um mistério comum. Havia algo mais profundo, algo que se ocultava nas sombras daquela casa. Holmes caminhava pelo salão, as mãos cruzadas atrás das costas, os olhos atentos a cada detalhe. Ele não olhava apenas para os objetos, mas para o que eles significavam. As peças do quebra-cabeça estavam ali, espalhadas, e cabia a ele encaixá-las no lugar certo. Lady Blackwood, seu marido mencionou algo incomum nos últimos dias? Alguma preocupação evidente? Perguntou ele, sem desviar o olhar da lareira, onde um pequeno relógio de bolso repousava sobre a borda de mármore. Ela demorou um momento antes de responder. Seus dedos entrelaçaram-se no colo, o olhar perdido em algum ponto do tapete bordado. Ele andava inquieto, admitiu, a voz carregada de lembranças. Passava horas no escritório, sempre sozinho. Recebia correspondências misteriosas, mas nunca as comentava. Quando perguntava, ele simplesmente mudava de assunto. Holmes trocou um olhar rápido com Watson. Era um padrão recorrente. Segredos, medo, pressão. Essas cartas, a senhora ainda as tem? Questionou. Lady Evelyn balançou a cabeça lentamente. Não. Meu marido as queimava logo depois de lê-las. Eu vi as cinzas na lareira. Ele nunca confiava seus negócios a ninguém, nem mesmo a mim. Holmes suspirou, mas um brilho em seus olhos indicava que sua mente já estava conectando os pontos. Caminhou até uma estante próxima e passou os dedos pelos livros bem alinhados. Algo chamou sua atenção. Com um movimento preciso, puxou um volume de capa dura e, atrás dele, encontrou um envelope lacrado. Interessante, murmurou, rompendo o selo com cuidado. O conteúdo da carta era breve, mas ameaçador. A caligrafia era forte, escrita com urgência. Blackwood, você não tem mais escolha. Faça o que é necessário, ou nós o faremos por você. Watson inclinou-se para ler por cima do ombro de Holmes e arqueou as sobrancelhas. Isso não foi um simples acidente, Holmes. Isso foi uma sentença de morte. Holmes dobrou a carta, pensativo. Exatamente, Watson. E o mais intrigante é que isso sugere algo muito maior do que uma rixa pessoal. Estamos lidando com uma conspiração. Holmes permaneceu em silêncio por um momento, segurando a carta que continha a ameaça velada. Seus olhos se estreitaram, analisando as palavras com meticulosa atenção. Algo em sua expressão indicava que ele já imaginava o que viria a seguir. Watson, disse ele, erguendo a carta ligeiramente. Um homem como Blackwood não queimaria suas correspondências sem motivo. Se destruiu algumas delas, significa que as que sobreviveram
continham informações menos comprometedoras. Mas e se houvesse algo que ele não pudesse destruir? Watson franziu a testa. Você acha que há mais evidências escondidas por aqui? Holmes passou o olhar pela sala. Cada móvel, cada objeto poderia guardar um segredo. Em seguida, dirigiu-se ao grande escritório de madeira maciça que dominava um canto da sala. Com um movimento preciso, passou os dedos pela superfície polida antes de abrir as gavetas uma a uma. E nada. Holmes então deslizou a mão sob a borda inferior da gaveta central. Seus lábios curvaram-se em um leve sorriso quando ouviu um clique discreto. Ah, Blackwood! Até mesmo em sua morte, você tenta esconder a verdade. Com um puxão firme, um compartimento secreto se revelou, contendo um maço de papéis dobrados e um pequeno caderno de couro escuro. Holmes pegou o caderno e folheou as páginas rapidamente. Seus olhos brilharam por um instante antes de ele erguer o olhar para Watson. Aqui está a resposta, meu caro amigo. Watson aproximou-se, espiando sobre o ombro de Holmes. O que é isso? Holmes virou uma das páginas e apontou para uma anotação rabiscada à pressa. F exige mais dinheiro. Se eu não pagar, ameaçam revelar tudo. Não posso permitir que isso chegue às autoridades. P me garantiu que está sob controle, mas não confio nele. Se algo acontecer comigo, alguém deve saber a verdade. Lady Evelyn se aproximou hesitante. O que significa? Holmes respirou fundo. Significa que seu marido estava sendo extorquido, Lady Blackwood. Ele temia que segredos perigosos viessem à tona, e pelo que tudo indica, o Dr. Pratt sabia mais do que deixava transparecer. Watson continuou lendo as páginas, sua expressão tornando-se ainda mais grave. O mistério está quase resolvido. Mas você já tem um palpite sobre o culpado? Comente sua teoria antes da revelação final. Se gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais investigações. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Agora, vamos às últimas descobertas deste caso. Há nomes aqui, Fordham, claro, mas também há iniciais desconhecidas, JW e LM. Além disso, há registros de transações financeiras. Blackwood estava transferindo grandes quantias para contas no exterior. Holmes fechou o caderno, seu olhar escurecendo. Isso deixa claro que a morte de Blackwood não foi um simples assassinato. Ele estava envolvido em algo que envolvia dinheiro, chantagem e pessoas dispostas a matá-lo para garantir seu silêncio. Lady Evelyn cobriu a boca, o horror estampado em seu rosto. Mas por quê? Holmes segurou o caderno entre os dedos, girando-o lentamente. A questão não é apenas porque ele foi morto, mas o que exatamente ele sabia que valia tanto para ser silenciado. Ele virou-se para Watson. Precisamos encontrar o Dr. Pratt. Agora? Lady Evelyn levou as mãos à boca, chocada. Meu Deus! Vocês acreditam que alguém o matou para silenciá-lo? Holmes voltou-se para ela, os olhos intensos. Eu diria que ele foi morto porque sabia demais, ou porque se recusou a obedecer. A tensão na sala aumentou. Cada peça do mistério parecia mais sombria do que a anterior. E no coração de tudo, Lord Blackwood carregava segredos que, agora, estavam prestes a serem desvendados. A verdade se desdobrava diante deles, mas não como uma revelação simples e direta. Era como um véu sendo lentamente levantado, expondo uma teia de segredos, mentiras e traições. Holmes permaneceu em silêncio por alguns segundos, permitindo que suas deduções se organizassem na mente. O crime não era apenas um ato isolado, era o desfecho de algo muito maior. Ele encarou Lady Evelyn, que agora parecia menor na imensa sala, o choque ainda evidente em seu rosto. Seu marido não foi vítima do acaso, disse Holmes, com um tom definitivo. Ele foi eliminado porque representava um risco. Watson, que observava tudo atentamente, cruzou os braços e balançou a cabeça. E quem teria interesse em silenciá-lo? Holmes pegou novamente a carta encontrada na estante e bateu levemente os dedos sobre o papel.
Alguém que não podia se dar ao luxo de ter seus segredos expostos. Um homem como Blackwood não queimaria correspondências sem motivo. Ele sabia que estava lidando com algo perigoso. Lady Evelyn respirou fundo, tentando manter a compostura. Mas então, quem? Quem fez isso com ele? Holmes se aproximou lentamente da lareira, olhando para o relógio de bolso deixado sobre a borda. Girou-o entre os dedos antes de responder. O Dr. Pratt. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. O nome pairou no ar como um golpe inesperado. Watson franziu a testa. Pratt? Mas por quê? Holmes voltou-se para o amigo, os olhos brilhando com o fio da verdade finalmente revelado. Brett era o único com acesso irrestrito à saúde de Blackwood. Ele poderia administrar pequenas doses de veneno ao longo do tempo sem levantar suspeitas. E mais do que isso, ele sabia exatamente como esconder os sinais de um crime. Lady Evelyn cobriu os lábios com a mão, o horror se instalando em sua expressão. Mas por que ele faria isso? Holmes deu um passo à frente, porque Blackwood sabia de algo que ele não deveria saber, algo que o envolvia diretamente. O veneno foi apenas a ferramenta para garantir que ele nunca revelasse o que descobriu. Os olhos de Watson se estreitaram. E Fordham? Ele esteve aqui naquela noite? Holmes sorriu levemente, como se estivesse esperando por essa pergunta. Ele esteve, sim, mas não para matar Blackwood. Fordham era um mensageiro, um intermediário de algo maior. Ele veio para fazer uma última tentativa de acordo. Quando Blackwood recusou, sua sentença foi selada. Lady Evelyn fechou os olhos por um momento, como se tentasse absorver tudo. Então, foi decidido antes mesmo daquela noite? Holmes assentiu. O destino de seu marido já estava selado há muito tempo. A única dúvida era quando ele daria o último gole no cálice que lhe foi oferecido. Watson soltou um suspiro profundo. O veneno no salão. Holmes voltou-se para a janela, observando a escuridão que envolvia a propriedade. No final, Watson, cada crime deixa rastros. Basta saber onde procurar. A noite continuava lá fora, indiferente ao mistério que acabara de ser desvendado. A verdade fora revelada, mas o gosto amargo da justiça raramente desaparecia por completo. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.